esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição. E lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés nos deu esta prescrição. Se morrer um irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão deste homem deve casar-se com a noiva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes a Escritura, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos no céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho? Nós temos duas orações nesse texto da primeira leitura, que é uma riqueza. Mas antes de comentar as duas orações, eu quero provocar um pouquinho vocês que estão me ouvindo. Como é a nossa oração? Como é a sua oração? Porque, vejam, muitas vezes a gente fala dos nossos problemas, a gente fala das dificuldades que nós vivemos e das realidades difíceis que nós vivemos. Muitas vezes a gente fala com pessoas, com um membro da família, com um amigo, com um parente, com pessoas de oração. E muitas vezes neste falar também murmuramos das situações em que nós vivenciamos. Agora, muitos de nós não falamos com Deus quando nós passamos por necessidades ou quando nós passamos por situações difíceis. Veja, eu estou dizendo muito, não significa que, não significa todos. Alguns fazem isso e fazem muito bem. Mas um grande número de pessoas não falam com Deus, não verbalizam as situações em que estão vivendo. Porque muitos rezam sim, mas rezam mentalmente. Rezam sem abrir a boca. Rezam sem expressar. Rezam sem falar. Mas fala para todo mundo. Fala para todas as pessoas. Fala para um monte de gente. E na hora de se colocar diante de Deus, não consegue falar com Deus. Então, esta provocação, ela se trata justamente disso. Se existe alguém com quem a gente pode falar, conversar, pedir opinião sobre a nossa vida, sobre a situação que nós estamos vivendo, se existe alguém que é digno e com quem nós podemos fazer isso com profundidade, esse alguém é Deus. Que ninguém depois de Deus vai nos entender, vai nos dar uma palavra certa, vai mostrar para nós que está com as situações ou
com a nossa vida nas suas mãos e que quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser, as coisas irão se resolver. Basta que a gente confie. Então, para chegar a este grau de profundidade, a gente precisa de um grau tremendo de intimidade. A gente precisa buscar. A gente precisa buscar. Pois bem, feito essa introdução, vamos olhar a história do velho Tobit. Nós vimos ontem que o pardal fez uma obra no olho dele lá. Depois a mulher ficou, brigando com ele. E depois desta situação, ele pede a Deus para morrer. Ele pede a morte. Nós poderíamos dizer, ele ficou em depressão. Ele entrou numa depressão profunda, com uma profunda tristeza. Como muitos, em muitas situações, acabam também se colocando. Só que a conclusão da história de Tobit foi diferente. Porque ele, estando numa situação difícil e mergulhado num mar de tristeza, ele se coloca a rezar. Aqui é que está a diferença. Ele se coloca em oração. E ele diz, veja, por isso eu fiz a introdução, e ele diz com palavras, ele verbaliza aquilo que ele está sentindo, a tristeza, a angústia que ele está sentindo, ele fala para Deus em forma de oração. Versículo 2 do capítulo 3 começa assim: Senhor, Tu és justo, e justos são todas as Tuas obras, todos os Teus caminhos são misericórdia e verdade, e és Tu quem julga o mundo. Então, ele começa louvando a Deus. Aí ele começa agora a apresentar as necessidades dele. Agora, Senhor, lembra-te de mim, olha para mim, e não me castigues por causa dos meus pecados e de minhas transgressões, ou de meus pais que pecaram contra Ti, porque não obedecemos aos Teus preceitos, e entregaste-nos à pilhagem, ao cativeiro e à morte. Fizeste de nós assunto de provérbios, e alvo de zombaria, de injúria e de todas as nações, entre as quais nos dispensastes. Eu não vou repetir a oração inteira, não. Fiquem tranquilos. Mas vejam, ele não deixa de reconhecer os seus pecados, ele não deixa de reconhecer a grandeza de Deus, ele não deixa de reconhecer que os pais dele possam ter pecado contra Deus. E se coloca com sinceridade, revelando a miséria, revelando a mais profundidade do seu coração, o mais íntimo de si. Assim deve ser também a nossa oração. E digo, repito, e olha como está a vida de Tobit. Ele está cego, a mulher está brigada com ele, ele não consegue fazer as coisas que ele deveria fazer, tem um parente distante dele que está devendo para ele uma fortuna de dinheiro, e ele está sendo ridicularizado pelos amigos, ele está sendo chacoteado pelos amigos, e neste momento, onde todo mundo está, onde parece que está tudo perdido, onde todos os elementos materiais estão demonstrando que estão ao contrário, que tem tudo para dar errado. E ele não tem motivo nenhum para se colocar com esperança diante de Deus em oração, porque ele está vivendo uma situação difícil. E conforme ele vai fazendo a sua oração, ele vai percebendo depois a presença de Deus. A oração de Tobit.
Depois da oração de Tobit, uma outra oração que é também, desculpem a palavra, desculpe falar assim, mas é também de se invejar, que é a oração de Sara. E olha que a situação de Sara, espiritualmente falando, é um pouquinho pior. Parece cômico, né? Porque vejam, ela casou-se 7 vezes com 7 homens diferentes. Ficou viúva do primeiro, casou com o segundo, ficou viúva do segundo, casou com o terceiro, ficou viúva do terceiro, casou com o quarto, ficou viúva do quarto, casou com o quinto, ficou viúva do quinto, casou com o sexto, ficou viúva do sexto, casou com o sétimo. E a empregada, a serva joga na cara dela, fala que ela não ficou com os maridos, desculpa a palavra que o padre vai usar, ela não ficou com o marido por incompetência dela. E a criada diz que ela que matava os maridos. E aí a primeira reação de Sara, qual foi? Tirar a sua própria vida. Ela ouviu tanta infâmia que ela desistiu de tirar da própria vida. E subiu no andar de cima para fazer o serviço, para se matar. Mas antes de dar cabo à própria vida, ela decidiu rezar. Ela se colocou em oração. Ela não quis tirar a própria vida, porque ela tirando a própria vida seria uma vergonha para o pai dela. Raguel, que é o pai de Sara. E aí, para não envergonhar, ela pede a Deus que Deus mesmo tire a vida dela. Mas Deus tinha para ela uma grande graça, de modo que Deus não fez isso, como Deus não fez o que Tobit pediu também, porque Tobit também pediu que Deus tirasse a vida dele. E Sara também. E aí diz, Sara ficou com a alma cheia de tristeza e pôs-se a chorar. Subiu do aposento do pai para tirar a própria vida. Mas quando pensou melhor consigo mesmo, ela disse, não quero que nenhuma injúria ao meu pai a dizer-lhe, tinhas uma filha muito querida, e ela enforcou-se por causa de suas desgraças. Ela se coloca diante de Deus, versículo 11, né, lá no versículo 11, ela faz essa oração aqui, ó. No mesmo instante, estendendo as mãos em direção à janela, fez esta oração: Tu és bendito, Deus de misericórdia, e bendito eternamente o teu nome. Na mesma hora, a prece dos dois foi ouvida perante a glória de Deus. E Rafael foi enviado para curar a ambos. Na mesma hora, eu acho impressionante esse detalhe do texto. Na mesma hora, a oração de ambos foram ouvidas. A oração de Tobit e a oração de Sara. Só que para que a gente perceba de que forma a oração de Tobit e a oração de Sara foi ouvida, a gente precisa continuar lendo o texto de Tobias. Como eu disse ontem, a liturgia não traz todos os capítulos. A liturgia seleciona alguns capítulos. Eu estou comentando aquilo que a liturgia está trazendo. Mas tem alguns versículos e alguns capítulos que não estão, que não constam na liturgia. Então, é importante, repito, como eu disse ontem, que você vá lendo capítulo por capítulo. Você vai ver como que a oração de Sara e a oração de Tobit foi ouvida por Deus. Bom, dito isso, não precisaria nem comentar o texto do Evangelho, né? Porque já valeria como homilia. Mas vou fazer apenas um comentário. É interessante a pergunta que fazem para Jesus, porque parece que quem fez a pergunta conhecia a história de Sara.
Só que aqui o texto diz que é um irmão, que eram irmãos. Todos os 7 eram irmãos. No texto de Tobias não diz se eram irmãos, se eram parentes, etc. Mas aqui parece que a pessoa que fez a pergunta para Jesus sabe da história que está lá no livro de Tobias. E diz que são 7 irmãos. E faz a pergunta, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Então, quem fez essa pergunta está pensando a vida como só nesta realidade em que nós vivemos. Está pensando a vida somente com as características humanas e com as características mundanas. E quer aplicar para uma realidade espiritual aquilo que é totalmente diferente desta realidade que nós vivemos aqui. Nós não podemos, não devemos e não teremos condições de sustentar se nós quisermos justificar a vida em Deus, a vida eterna, com as realidades que a gente vive aqui neste mundo. Se nós quisermos usar as realidades deste mundo para explicar aquilo que nós viveremos na eternidade, numa realidade espiritual, a gente não vai conseguir. Porque não vai conseguir aproximar. Não tem aproximação. Não tem aproximação. É a mesma coisa a gente querer conceituar Deus. É a mesma coisa a gente querer explicar Deus. Quem que vai conseguir explicar? Aquilo que dizia Santo Agostinho, né, quando eu citando a Santíssima Trindade. Ele dizia que não conhecia ninguém que falasse da Santíssima Trindade que soubesse o que estava falando. Porque na maioria das vezes todo mundo que fala sobre a Santíssima Trindade não sabe o que está falando. Por quê? Porque Deus é muito mais do que conceitos. Então, se tentamos colocar a realidade que será uma realidade espiritual para a realidade do jeito que a gente compreende aqui nesse mundo, a gente não vai dar conta, não. Porque daí lá no céu a gente vai ter que pagar IPTU, IPVA e tantas outras, conta de água, conta de luz, conta de telefone, conta de internet, vai ter que pagar lá no céu também? Se a gente está pensando a eternidade conforme a gente pensa, a gente vive aqui nesse mundo, né? Pensar desse jeito não seria nenhum. Mas é muito mais. E aí vem a resposta de Jesus. Né? Para não delongar muito. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés que, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou, sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Esta frase explica tudo. E nos faz perceber que a realidade do céu é uma realidade muito, muito, mas muito de longe diferente da realidade que nós vivenciamos aqui neste mundo. Por quê? Se for só do jeito que nós vivenciamos aqui nesse mundo, que graça que vai ter? Vai ter que viver tudo novo que a gente está vivendo aqui? Quero não. Por isso que eu acredito que é diferente e que é uma realidade muito mais bonita e muito mais profunda, porque nós estaremos com Deus. Porque nós estaremos na realidade de Deus mesmo. Que não chega nem perto, nem se aproxima desta realidade medonha, dessa vida passageira que a gente tem aqui nesse mundo. Essa vidinha medíocre que a gente vive aqui na Terra. Não. Tem que ser algo muito mais profundo, tem que ser algo muito mais belo, tem que ser algo que verdadeiramente vale a pena a gente passar por grandes tormentos, por grandes tribulações, por grandes dificuldades aqui nesta vida, considerando a vida eterna. Então, que a gente possa fixar, né, o nosso coração na realidade de Deus, né, e como fez Tobit e Sara, a gente possa ter confiança em Deus e fazer a nossa oração. Desculpem a palavra que eu vou usar. Se colocar diante de Deus sem frescuras. Porque Deus sabe tudo.
Deus conhece tudo o nosso coração. A gente fica medindo palavras, a gente fica com certos preciosismos diante de Deus, como se Deus fosse igual a nós, como se Deus agisse, né, do mesmo jeito que a gente age. Deus não é igual a nós, Deus não pensa igual a nós. É muito mais profundo e muito mais bonito aquilo que Deus tem para nós. Então, confiemos e busquemos cada vez mais esta graça, confiando sempre na força da nossa oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.